Câmara Municipal de Fortaleza volta do recesso com protesto de servidores da educação e discurso do prefeito José Sarto. E tem também uma entrevista exclusiva com o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, e ainda as principais notícias da semana. É tudo a partir de agora no Ponto Poder. Olá, está começando mais um Ponto Poder neste primeiro dia de fevereiro. E olha só, quem está começando os trabalhos nesse começo de mês são os vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza. Hoje teve protesto por lá dos servidores da educação, teve discurso do prefeito falando sobre reajuste salarial, sobre taxa do lixo. E quem acompanhou foi a repórter Luana Barros, que traz mais informações para a gente. Aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, o novo ano legislativo começa com preocupações nem tão novas assim. Com a nova onda de casos de Covid-19 na capital, a sessão solene de abertura dos trabalhos foi realizada de forma híbrida, para tentar evitar aglomerações. Inclusive ontem, todos os vereadores fizeram teste para a Covid-19 e 3 testaram positivo. Cátia Rodrigues, do Cidadania, Inspetor Alberto, do PROS e Danilo Lopes, do Podemos. O prefeito José Sarto também compareceu à solenidade. Ele aproveitou a oportunidade para falar sobre as prioridades desse segundo ano de mandato. E aproveitou também para destacar projetos que chegam ao Legislativo ao longo de 2022. Um deles é o Plano Diretor de Fortaleza. A Prefeitura retomou na semana passada a revisão dessa lei que trata da organização urbanística da capital. Uma etapa que antecede a análise dos vereadores. Outro projeto que deve chegar ainda no primeiro semestre é a regulamentação do Programa de Manejo de Resíduos Sólidos, criado no final do ano passado, que institui, por exemplo, a taxa do lixo. O prefeito José Sarto falou um pouquinho sobre esse assunto. Vamos conferir. Faixa de isenção nós teremos inclusive uma política de destino de resíduo sólido que vai permitir que as pessoas que manuseiem corretamente, aí vai toda uma pedagogia de resíduo, de manejo de resíduos sólidos, possa até ganhar. E a nossa ideia é um projeto muito ousado, mas é um projeto que corre paralelamente, não é nunca apenas taxa do lixo. É uma política global de manejo de resíduos sólidos que tem também a ver com também uma política de rearborização da cidade de Fortaleza. Outro tema que deve estar muito presente nas discussões aqui na Câmara é a eleição desse ano. Inclusive porque muitos vereadores vão tentar cargos na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Antônio Henrique, falou sobre como deve atuar para tentar diminuir o impacto dessa disputa na produção legislativa dos vereadores. Então nós não podemos usar nenhum tipo de argumentos, porque esse ano é ano de eleição, a gente diminuir a nossa produtividade. Então, o trabalho deve continuar. A gente, inclusive, sempre vou estar orientando aos vereadores, mesmo os candidatos ou aqueles que não são candidatos, a usarem a tribuna da casa para discutir os problemas da cidade, sem usar isso como argumentos políticos que venham trazer problemas, inclusive, eleitoral para a casa. Pois é, esse é o desafio aí em todo o ano de eleição das casas legislativas. De fato, a eleição ganha espaço nos parlamentos e aí os parlamentares, nesse caso os vereadores, precisam conciliar os interesses eleitorais com as pautas da casa tão relevantes para a cidade, para a capital cearense. Hoje também, como a Jéssica já destacou, olha só, teve protesto de professores, servidores da educação lá na Câmara Municipal. Isso também marcou a abertura dos trabalhos. Nós temos imagens aí, olha só. Os profissionais da educação, eles foram até o auditório da casa, lotaram o auditório para pressionar o prefeito José Sarto e também vereadores por demandas da categoria. Desde dezembro, pelo menos, os servidores da educação anunciaram indicativo de greve, caso a prefeitura não oferecesse a eles um aumento adequado à inflação. Na última semana, o prefeito José Sarto anunciou um reajuste de 33,24% para os professores. Esse reajuste deve ainda ser votado pelos vereadores lá na Câmara Municipal antes de fato começar a ser aplicado. A categoria deve manter um calendário aí de paralisações porque quer reforçar a reivindicação por outras demandas. Entre elas, algumas relacionadas à reforma da Previdência Municipal, que foi aprovada ainda no ano passado, e também pela realização de um novo concurso público em Fortaleza
para a contratação de mais professores para a gestão municipal. Ainda sobre esse assunto, olha só, a gente tem agora para mostrar para você que está em casa, aqui é destaque no site do Diário do Nordeste. Olha só, após anunciar o reajuste, sobre o qual nós já falamos, de pouco mais de 33%, o prefeito José Sarto já sinaliza uma primeira resposta a essa demanda da categoria, que é a preparação de um concurso público para professor em Fortaleza. Informações da coluna do Inácio Aguiar no site do Diário do Nordeste. O Inácio apurou na coluna, inclusive você pode conferir depois no site toda essa informação, que esse certame ele deve ser divulgado ainda neste primeiro semestre. Então, aí, boa notícia, uma sinalização de que o prefeito ele tem ouvido essas reivindicações da categoria e aí a gente vai esperar para, de fato, saber qual que vai ser a data, o que vai ser anunciado, quantas vagas, para saber se isso contempla a demanda dos professores. Jéssica. E vale ressaltar essa discussão do piso salarial do magistério tem ganhado mais força desde a última semana, quando foi anunciado esse reajuste pelo presidente Jair Bolsonaro. As prefeituras estão ainda se manifestando aos poucos, além de Fortaleza, Juazeiro do Norte, a prefeitura de Jijoca, de Jericoacoara já anunciaram que vão aplicar esse reajuste de 33,24%, mas ainda algum impasse, porque os municípios aí estão com dificuldades em fechar as contas e ainda estão indo devagar aí nesses anúncios. A gente vai seguir acompanhando. E mais, vale ressaltar, a Assembleia Legislativa amanhã está de volta também, às 10 horas, tem a cerimônia de abertura dos trabalhos dos deputados estaduais aqui do Ceará. O governador Camilo Santana deve lá passar a mensagem da abertura dos trabalhos para os parlamentares também. E uma coisa importante que os deputados estaduais decidiram hoje é o reforço nas medidas de controle sanitário. Vai ser exigido passaporte de vacinação, uso de máscara, todo um regramento que lá na Assembleia assim, tem sido mais rígido desde o final do ano passado. Pois é, e é um cuidado que todas as casas legislativas estão tomando, nesse momento aí de avanço ainda, especialmente da variante Ômicron, que tem causado preocupação em todo o país. Falando do cenário nacional, quarta-feira, de fato, vai ser um dia bastante movimentado. Lá em Brasília também, olha só, porque o Congresso Nacional ele também deve retomar amanhã as atividades do ano legislativo de 2022. A Flávia Rabelo, lá de Brasília, está por dentro, acompanhando o que deve ser prioridade nesses primeiros meses do ano. Vamos conferir. Essa aqui é a Praça dos Três Poderes, onde funciona o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, onde fica o presidente da República. A partir de amanhã, a movimentação nos três poderes está de volta no Congresso Nacional. Câmara e Senado vão trabalhar no sistema misto, ou seja, parte presencial e parte remoto. O STF também vai funcionar via online, por causa do aumento dos casos da nova variante da Covid. Nesse ano eleitoral, as votações tanto na Câmara quanto no Senado vão precisar de muitas negociações. Na quinta-feira dessa semana, os líderes do Senado começam a debater o projeto aprovado na Câmara sobre os preços dos combustíveis. O assunto deve dominar os debates nessas primeiras semanas no Congresso e também no Executivo. Já as reformas tributária e administrativa, segundo fontes da própria base do governo, vão ter dificuldades para entrar na pauta. Oficialmente, o retorno do Congresso está marcado para quarta-feira, às 16h, com uma sessão solene, onde deve contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro. É um ano importante nas casas legislativas, tanto na Assembleia como lá no Congresso Nacional, porque é o último ano da atual legislatura. Teremos eleições em outubro e esse tema aí vai movimentar certamente essas duas casas. Ponto Poder vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com a entrevista com o prefeito de Maracanã, Roberto Pessoa, e com um giro aí pelos principais eventos da semana.
Ponto Poder está de volta, agradecendo mais uma vez pela sua companhia aqui nesta noite de terça-feira. E olha, a gente vem batendo sempre um papo aqui no Ponto Poder com prefeitos eleitos no ano de 2020. Ano passado foi o primeiro ano de mandato dos prefeitos cearenses e agora, nesse início do segundo ano, se encaminhando aí para o que vai ser prioridade até a primeira metade das gestões municipais, é hora de olhar para trás, ver o que conseguiu ser feito no primeiro ano de gestão e, claro, falar de um momento em que a vacinação avança, a Omicron é preocupação. O que está no radar das prefeituras? A gente hoje mostra, então, uma entrevista que a Jéssica fez com o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, do PSDB. Ele fala sobre esses e outros assuntos, porque esse também é ano de eleição. Claro, vamos conferir. Hoje a gente recebe no Ponto Poder o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, que tem uma longa trajetória na política aqui no Ceará. Já foi deputado federal, já foi gestor da cidade de Maracanaú antes desse atual mandato. E é um prazer recebê-lo para falar as expectativas para esse ano na gestão, especialmente para os nossos telespectadores, para quem nos acompanha lá de Maracanaú. Prefeito, um prazer recebê-lo no Ponto Poder, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, quero dar faz tempo que eu não tinha esse contato tão saudável com a TV Diário, que é a TV do Nordeste, né? E para esse ano, então, seu segundo ano de mandato, né? O ano começa com toda essa expectativa em relação à vacinação das crianças, mas, claro, há muitas prioridades além da saúde de Maracanaú, mas eu queria saber qual é a principal, a sua aposta para esse ano de 2022. A principal é educação. Sem educação ninguém tem nada, ninguém tem futuro sem educação. Então nós temos hoje 10 colégios de tempo integral, 3 deles creche. Temos um déficit de 4.500 pessoas, crianças de 0 a 3 anos na creche. Já vamos cobrir esse déficit com 1.500 pessoas já a partir de 1º de fevereiro. E então, no correr do meu mandato, iremos fazer creche para todo tempo integral, creche tempo integral, com as entidades conveniadas e com o próprio prédio da prefeitura. Adquirimos 8 escolas que eram alugadas, isso vai dar uma qualidade de ensino bem maior. Vamos colocar ar-condicionado em todas as salas de aula, para dar conforto e dar privacidade para dentro da sala de aula, tanto para o professor como para o aluno. E também fortalecer a Universidade Operária, que é um case na educação no estado do Ceará, também a Escola de Línguas, e estamos também fazendo 2 escolas cívico-militar. Uma no Novo Maracanaú e a outra na Pajuçara. Prefeito, para dar suporte, então, a toda essa nova estrutura que Maracanaú tem na educação, há expectativa de concurso, de contratações também na área da educação? Nós temos que fazer concurso para professor, tem muitos professores se aposentando, entendeu? Estamos ampliando também a rede escolar. Nós temos 42 mil alunos na rede escolar municipal. 42 mil alunos é maior do que a metade das cidades do estado do Ceará em população. Entendeu? De forma que é um esforço muito grande. Nós temos os diretores e professores bem entusiasmados, entendeu? Com a questão. Nós criamos dentro da educação um núcleo que eu me reúno todo mês com os 82 diretores das escolas para fazer a gestão escolar, ouvindo o prefeito e o prefeito ouvindo, porque quem entende da escola é os diretores. Cada bairro tem uma peculiaridade, então nós temos que entrar nessa peculiaridade. Nós temos aí o programa PAI, que é um programa de autonomia escolar, onde o diretor é quem, através do per capita, recebe o recurso, per capita, escola, aluno, e aí custeia a reforma, as atividades de custeio da escola. Isso é um programa muito bom. Prefeito, e o município está iniciando a vacinação das crianças também, o que está previsto de fomento, de ação, para poder reforçar nessa segurança da saúde da população em meio à pandemia? Bom, a vacinação da criança tem que ser urgente, até porque tem vacina. O Butantan aprovou agora a Coronavac e tem a Pfizer. Então a vacina vai ter. Então essa vacina está no braço das crianças, urgente. O ano letivo de Maracanã vai começar agora. Então estou fazendo um convênio entre as escolas, entre a educação junto aos diretores e a Secretaria de Saúde para vacinar na escola com autorização da população. E vamos dar um prêmio. Quem se vacinar vai passar o dia no parquezinho que nós temos lá. Nós temos um parque que é a miniatura do Beach Park, entendeu? Lá em Maracanã. Vamos passar o dia com acompanhantes, como prêmio pela família ter dedicado essa vacina, que salva. Mas eu não sei porquê, as pessoas ainda não estão procurando os postos. Nós temos postos de saúde trabalhando 24 até 10 da noite, o fluxo ainda é pequeno. Para você ter ideia,
A primeira dose em Maracanaú, nós já estamos em mais de 85%. A segunda, estamos chegando a 75%. Mas a dose de reforço que nós temos lá, a vacina, ainda está só com 17% a 18% da população. É muito pouco. Só quem cura essa doença é a vacina. Quem diz isso é o cientista do mundo todo. Entendeu? Então, pessoal, pelo amor de Deus, a vacina tem, procura os postos de saúde para poder nós vacinarmos em Maracanaú e acabar com essa doença. Porque só acaba com a vacina. Porque se continuar alguém passando por outro, aí vai criando cepas, né? Todo dia tem uma cepa. Tem cepa por quê? Porque a cepa vai para a pessoa que não está imunizada. É um grande desafio mesmo para as gestões. E, prefeito, estamos em ano eleitoral, o senhor é importante liderança política, não só aqui na região metropolitana, em Maracanaú, o senhor tem influência no estado todo, muitos contatos em todas as regiões. E eu gostaria de saber como é que está a estratégia do seu grupo político, se há expectativa de mudança no partido, talvez se alinhar, houve aí nos bastidores a possibilidade de ir para o PL, deixar o PSDB. Como que está essa articulação? Bom, veja bem, o meu grupo político, se eu posso chamar assim, né, apoia o capitão Wagner, que é o candidato da oposição ao governo do estado. E o meu partido PSDB, eu estou entendendo que não vai apoiar o capitão Wagner. Então, se não vai apoiar o capitão Wagner, fica muito ruim eu criar uma dissidência do partido. Então é melhor eu sair, né, os incomodados que se retiram, tem um ditado, né? Os incomodados se retiram, que não é que eu estou incomodado politicamente, que eu sou muito amigo do Tasso e de todos os meus colegas de partido. Então nós vamos, talvez, para esse partido União Brasil. A expectativa, então, União Brasil. Minha filha, Firmo, que o meu filho, vai ser candidato, meu ex-prefeito, meu amigo Firmo, vai ser candidato a deputado estadual. A minha filha, a deputada Fernanda, que tem 3 mandatos estadual, irá pleitear um cargo de deputado federal. E eu fico ali como conselheiro político, né, atendendo às demandas dos meus outros companheiros do interior do estado, que eu quero muito bem o interior. Respiro interior e sou prefeito de Maracanaú, na metropolitana. Prefeito, muito obrigada pela participação no programa, né, por conversar conosco. E até uma próxima oportunidade, vamos acompanhando as novidades aí de Maracanaú. Muito obrigado por essa oportunidade. E essa conversa toda em torno das mudanças de partido devem se intensificar agora em fevereiro, março. E essa expectativa aí do grupo do PSDB, junto com o prefeito de Maracanã, Roberto Pessoa, a deputada estadual Fernanda Pessoa também já se manifestou sobre isso. Essa saída do PSDB para o União Brasil sinaliza aí a crença de que o partido vai ficar na oposição aqui no Ceará, mas isso ainda não está definido. A base governista ainda conta com esse partido, que deve trazer muito recurso, muito tempo de TV, há muita expectativa aí sobre de que lado a União Brasil vai ficar, mas mesmo aí com essa possível debandada desses nomes aliados ao capitão Wagner, ainda não há definição de que lado esse partido está. Pois é, e soma-se a essa lista também um outro deputado estadual que deve desembarcar do PSDB para o União Brasil, que é o Nelinho também, liderança importante lá da região do Cariri. Então pode dar mais capilaridade a esse partido que surge aí da fusão do PSL e do DEM. A situação ainda é indefinida no Ceará, mas a indicação, segundo algumas lideranças, é de que há todo um interesse, uma articulação sendo feita para que o União Brasil, ele de fato se alinhe à oposição aqui no estado na eleição deste ano. A gente, claro, vai ficar acompanhando aí, né, Jéssica, para ver quais desdobramentos podem vir dessa fusão e de qual é a força que vai ganhar aí essa queda de braço, que é uma queda de braço bastante disputada por esse partido muito forte, como você colocou. Agora a gente vai fazer aquele giro das notícias eleitorais aqui no Ponto Poder. Estamos trazendo toda semana notícias rápidas para você ficar por dentro do que está acontecendo envolvendo eleição. E olha, um assunto que mexeu bastante com a política cearense nos últimos dias foi a oficialização pelo PT estadual, o PT cearense, do nome do governador Camilo Santana para ser indicado como possível candidato do partido ao Senado. Olha só, nós temos imagens desse encontro do PT que aconteceu, reuniu filiados, lideranças de todo o estado, participaram parlamentares, deputados federais, deputados estaduais, o presidente estadual do partido, o Conin, o presidente municipal do partido aqui em Fortaleza, o vereador Guilherme Sampaio. E aí, uma das deliberações desse encontro do PT foi, de fato, a indicação do nome do governador Camilo Santana para ser, possivelmente, o candidato do partido ao Senado. O Ceará vai ter uma vaga de senador em disputa na eleição de outubro deste ano e, de fato, o governador Camilo Santana
se encaminha aí para ser o nome indicado, não só pelo PT, mas pela base governista bastante ampla, como o nome a disputar, a brigar por essa vaga no Senado que é reservada ao Ceará nesse ano. Jéssica. E outra informação que está sendo polêmica aqui nesses primeiros dias dessa semana foi a presença da deputada federal Carla Zambelli num jogo do Fortaleza, na Arena Castelão, a partida entre Fortaleza e Souza da Paraíba neste último domingo. A deputada tem afirmado que não se vacinou contra a Covid. Ela alega que tem um atestado médico que reforça o fato de que ela não pode se vacinar por questões mesmo de saúde. No entanto, tem causado impasse por causa das regras do decreto estadual. Os torcedores que participam das partidas presencialmente, eles têm apresentado o passaporte da vacinação. É um controle que, segundo o governo, é feito aí pelos times de futebol, mas não está claro se há exceção para a aplicação de atestado médico no caso da presença nos estádios. O decreto vigente não é tão claro sobre isso. A deputada se manifestou nas redes alegando isso. O assessor parlamentar dela, que é também ligado ao time do Fortaleza, ao conselho, teria convidado a parlamentar para estar presente. Estava ela e o esposo da deputada Carla Zambelli, Coronel Aginaldo, que também é cotado como pré-candidato nas eleições desse ano. E o presidente de Fortaleza, Marcelo Paes, se manifestou sobre a polêmica ainda ontem à noite. No ano de política, no ano eleitoral, eu, como presidente do Fortaleza, atravessei 2 momentos políticos, a eleição presidencial de 2018, a eleição para prefeito em 2020, e em nenhum momento tive qualquer favorecimento, fiz qualquer favorecimento pessoal ou institucional a qualquer candidato, seja de direita ou de esquerda. E assim vou seguir. De forma alguma a gente vai misturar política com futebol. Nossa ideologia é o Fortaleza e a gente não está aqui para proteger nem privilegiar ninguém. E o Ministério Público hoje falou também que vai analisar esse caso, depois vai se pronunciar. Secretaria do Governo do Estado, também relacionada aos esportes e juventude, está também avaliando a situação, deve se pronunciar aí nos próximos dias. Pois é, um caso que ganha repercussão, ganha mais força, mais impacto por ser um ano eleitoral. O próprio presidente do Fortaleza, aí você viu na entrevista dele, na declaração dele, na verdade, publicada nas redes sociais, ele falou sobre isso, e disse aí qual que deve ser a posição do clube nesse ano de eleição, que, claro, tende a ser bastante polarizado em relação a tudo isso. E aí, a deputada Carla Zambelli, ela é aliada do presidente Jair Bolsonaro. Há uma série de medidas de combate à pandemia adotadas por governadores, inclusive pelo governador Camilo Santana, que despertam aí uma posição contrária do grupo do presidente, ao qual a deputada Carla Zambelli, ela está associada, está atrelada. Então, indiretamente, toda essa situação aí também se converte em uma situação de atrito político, E aí por isso que o presidente do Fortaleza, ele veio a público para falar da situação e de como ele pensa sobre tudo isso. Uma outra novidade nesse giro de eleição, esse é mais um destaque aqui no site do Diário do Nordeste para você na tela. Olha só, o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, o ex-juiz da Lava Jato também, o Sérgio Moro, vai estar no Ceará na semana que vem, cumprindo a agenda em Fortaleza e também no interior do estado. Ele deve receber homenagens lá na região do Cariri. E aqui no Ceará, olha só, o Wagner Mendes, que sempre está com a gente aqui no Ponto Poder, dessa vez trouxe na coluna dele lá no site do Diário do Nordeste que Moro também vem ao Ceará de olho aí no eleitorado religioso. É um eleitorado, sim, bastante disputado por vários pré-candidatos, Ciro Gomes, Lula, o próprio Bolsonaro. Muitos estão já disputando esse eleitorado que corresponde a uma fatia importante, relevante da população na disputa presidencial. E aí, Moro deve ter esse encontro, então, e vai lançar uma carta de princípios para cristãos aqui no Ceará, um aceno que é parte já de uma estratégia de pré-campanha, claramente, Jéssica. A expectativa é de que ele esteja aqui pelo Ceará entre os dias 6 e 9. Ele começa o percurso lá pelo Cariri, em Juazeiro do Norte. É um município que é governado por um prefeito do mesmo partido, do Podemos, o Gleidson Bezerra. E lá na Câmara Municipal de Juazeiro, Moro vai receber o título de cidadão juazeirense. Foi um título concedido em 2015, aí já tem uns 7 anos, quando o ex-juiz, hoje, estava no auge da atuação na Lava Jato. Depois ele vem aqui para Fortaleza, tem esse evento com evangélicos, tem encontro também com o setor empresarial aqui no estado e tem o lançamento do livro que tem motivado aí essas viagens pelo país, além, claro, das próprias pretensões
né, e na disputa pela presidência da República. Pois é, fevereiro, ao que tudo indica, deve ser um mês bastante movimentado nessa corrida pré-eleitoral. Moro já vem ao Ceará na semana que vem e alguns aliados do presidente Jair Bolsonaro também ventilam a possibilidade de uma confirmação em breve de uma nova vinda, uma nova viagem do presidente Jair Bolsonaro ao estado. Qualquer novidade sobre isso, claro, a gente vai trazer aqui no Ponto Poder, para a gente continuar acompanhando, né, como é que os pré-candidatos estão se movimentando para tentar buscar o eleitor cearense dentro de um contexto aí de que o eleitorado nordestino, que não elegeu o Bolsonaro em 2018, está aí sendo bastante disputado para a eleição desse ano. É verdade. Vamos acompanhar então esse mês de fevereiro com o retorno das casas legislativas, a política começa a ferver novamente, aí sai um pouco desse período de janeiro, que alguns estavam de férias, né, fica mais parado, mas agora certamente o noticiário vai pegar fogo. É isso, o programa de hoje vai ficando por aqui então. A gente continua acompanhando a política cearense lá no site do Diário do Nordeste. Para não perder nada, é só acessar diariodonordeste.com.br. A gente volta a se encontrar aqui na TV Diário na próxima terça-feira, às 8h45 da noite. Muito obrigado a você pela sua companhia. Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra na próxima terça. Até lá!